Fala Brasil, está no ar mais um Palavras ao Léo, sua coluna diária de todas as noites comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido, queira você ou não. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna diariamente, assim, de segunda a sexta, né? Diariamente, dias úteis, né? Para tentar entender o que é esse país, o que é esse mundo em todas as suas esferas, seja na política, na economia, e na sociedade, na cultura, enfim, na vida. E meus amigos e minhas amigas, né? Hoje é sexta-feira, estou aqui tomando um vinhozinho, que ninguém é de ferro. E, cara, não vou perder meu tempo falando sobre Bolsonaro, Mauro Cid e Marcos Doval. Se você esperava que eu falasse sobre isso, está redondamente enganado. Porque eu só vou falar de novo sobre Bolsonaro quando tiver alguma notícia relevante, né? Ou seja, quando ele for preso, ou quando ele se tornar inelegível, ou quando ele morrer, né? Ou, enfim, quando acontecer alguma coisa relevante com ele e sua trupe. Agora, para falar sobre celular do Mauro Cid, que foi descoberto planos golpistas, isso é... Quem não sabe, né? Quem não sabe disso, né? Então não sou eu que vou ficar falando sobre coisas que todo mundo já sabe, né? Porque a minha função aqui é tentar trazer uma outra perspectiva sobre os problemas que acontecem, uma outra análise possível sobre o que é a nossa sociedade. Isso não tem nada de novo. Mauro Cid pego com o celular do Mauro Cid com planos golpistas. O que tem de novo nisso? Né? Já analisei isso em outros momentos, inclusive, e, sinceramente, não vou perder meu tempo com isso, não. Muito menos com o Marcos Duval, hein? O Marcos Duval é mais insignificante ainda que o Bozo, que o Mauro Cid, né? Que o Anderson Torres, ou quem você achar. Hoje eu vou falar sobre Dona Benta. Não é a Dona Benta do Monteiro Lobato. Não é. Monteiro Lobato, inclusive, que, né, recentemente tem sido cancelado, e com justeza, né? Nem todo cancelamento é ruim, não, hein? Né? Algumas personagens precisam ser canceladas mesmo. O Monteiro Lobato foi cancelado porque era um racista em sua época. Mas não é sobre essa Dona Benta que eu vou falar, a Dona Benta que todo mundo conhece. Vou falar sobre uma outra Dona Benta que aí sim vale a pena falar. Porque essa Dona Benta se insurgiu contra o patriarcado, ou, assim, talvez não conscientemente, mas a sua atuação política na época em que ela existiu foi uma atuação política que quebrou com as correntes do patriarcado na sociedade do Brasil colônia. Estamos falando aí do século XVIII. Na verdade, eu vou falar sobre uma outra Dona Benta. Dona Benta Pereira Souza. Primeira vez que eu ouvi o nome dessa personagem histórica foi em Campos dos Goytacazes, porque ela é proveniente de lá, né? Numa palestra proferida por um escritor local que era, assim, devoto dela, e do José do Patrocínio também, que figura expoente aí do abolicionismo brasileiro, também é lá de Campos, né? É um escritor local. Eu frequentava, na época que eu trabalhava em Campos dos Goytacazes como professor, eu iniciei, né, minha carreira como professor no magistério em Macaé, e depois em Campos, e eu frequentava um sebo lá em Campos, uma livraria lá em Campos, em que toda sexta-feira esse escritor local proferia algumas palestras, né?
esvaziadas, mas, né, eu aproveitava ali para aprender um pouquinho sobre a história local. E foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa personagem histórica que eu desconhecia, inclusive eu como historiador, hein, desconhecia, que era Benta Pereira Souza, né? Na verdade, ela... Por que ela é relevante? Né? O Campos dos Goytacazes, na verdade, ele pertencia, né, a uma capitania chamada Paraíba do Sul, né? E houve, no século XVIII, uma disputa entre a elite local. Ela era um membro da elite, né? Então, né, assim, ela não era uma escrava, não era uma indígena, ela era uma mulher, mas era uma mulher da elite, cujo marido tinha morrido e ela herdou aí as propriedades aí do marido, num momento em que, né, a atividade agrícola no Brasil, na capitania da Paraíba do Sul, era central, né? No Brasil como todo era o ouro, né? Mas naquela capitania era a atividade agrícola. E ela entrou em disputa com o poder, né, central, né, simbolizado pela família Correia de Sá, né? Salvador, né, de Sá, Estácio de Sá, você lembra disso? Pois é, família Correia de Sá e Benevides. E que tinha, de certa forma, se apossado daquelas terras, das terras daquela capitania de Paraíba do Sul. A Benta Pereira se sentiu aí, né, digamos assim, vilipendiada por aquela usurpação, e o que ela fez? Ela liderou uma revolta que, inclusive, culminou na invasão da Câmara, né, dos chamados homens bons, né? Naquela época, no Brasil colônia, você tinha chamados Câmara dos Homens Bons, né? Só podia ser parte dessa Câmara, das câmaras municipais, quem fosse do sexo masculino e rico. Esses eram os homens bons. A Benta Pereira, assim, não deu bola para isso, né? Viu que era uma injustiça que a família aí, né, de Sá e Benevides, Correia de Sá e Benevides, né, Visconde de Aseca, né, tomasse as terras dela, e, enfim, e principalmente era a criação de gado que eles tinham, né, propriedade do gado, né, bravio, né, do gado selvagem. E ela falou: não aceito isso, e liderou ela com a sua filha Mariana uma revolta onde ela, liderando mesmo militarmente e politicamente o movimento, invadiu, né, a Câmara Municipal e falou: olha, não aceitamos isso. Pois bem, a revolta foi combatida, foi debelada, ela foi presa, foi degredada para a África, que era o castigo, né, naquela época. Depois de algum tempo, ela foi perdoada e a coroa reconheceu que ela tinha razão. O Império Português reconheceu que ela tinha razão. Por que eu falo da Benta Pereira? Eu falo da Benta Pereira, que inclusive é nome de escola e eu acho que rua também em Campos. Eu falo da Benta Pereira porque foi uma das primeiras mulheres, não a única, né, mas uma das primeiras, que se insurgiu contra o patriarcado no Brasil, né? Então, os portugueses, quando chegaram aqui, chegaram trazendo a escravidão, o latifúndio e o patriarcado, o catolicismo e o patriarcado. A Benta Pereira, ela, no século XVIII, 1748, ela se insurgiu contra o patriarcado, o que é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Eu entendo muito bem, assim, a admiração que aquele senhor tinha por ela. Bom, né, obviamente, falo da Benta Pereira para não falar de Mauro Cid. Falo da Benta Pereira para não falar de Bolsonaro.
falo da Benta Pereira para não falar de Anderson Torres. Né? E falo da Benta Pereira principalmente por achar que as mulheres brasileiras, né, apoiar a luta das mulheres brasileiras pela sua emancipação, né, e achar que a Benta Pereira pode ser uma inspiração para essas mulheres. Né? Reconheço isso, não tenho lugar de fala, né, para falar sobre a condição da mulher no Brasil, mas reconheço que a Benta Pereira tem um papel que deveria ser mais reconhecido pela historiografia nacional. E chega de Bolsonaro, e chega de Mauro Cid, e chega de Anderson Torres. Né, meus amigos? Esses representam o patriarcado que foi combatido pela nossa Benta Pereira. E tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até semana que vem, meu povo!